Boa noite. Boa noite. Agentes federais na Amazônia levam um dos suspeitos até o local onde foram encontrados pertences do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirma numa rede social que remanescentes humanos foram encontrados no local das escavações. A expectativa é de que o caso seja esclarecido ainda hoje. Os irmãos Amarildo e Ozenei da Costa de Oliveira estão presos por suspeita de envolvimento no crime. Famílias brasileiras enfrentam filas para atualizar o cadastro e receber benefícios sociais do governo. A Câmara conclui a votação do projeto que limita a cobrança de imposto estadual sobre combustíveis. Os bancos centrais no Brasil e nos Estados Unidos aumentam a taxa de juros para conter a inflação. O Jornal Nacional está começando. Mortos, esquartejados e queimados. O suspeito preso confessa assassinato do jornalista inglês e do indigenista brasileiro na Amazônia. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Grupo Bandeirantes, com o repórter Valteno de Oliveira. O suspeito levou a Polícia Federal até o local do crime, direto da região das buscas. O enviado especial Ian Boechat traz mais detalhes. Esse aqui é o ponto que o pessoal está concentrado para as buscas. Montaram barracas aqui. O Banco Central americano faz maior aumento dos juros em 28 anos. No Brasil, taxa sobe para 13,25%. Saída para feriadão de Corpus Christi, de carro, ônibus e avião. O destino é descansar. Turismo embalado também pelas festas juninas movimenta restaurantes e hotéis. Caixa d'água desaba em condomínio no Rio de Janeiro, danifica apartamentos e fere 3 pessoas. Real Madrid encaminha renovação com Vinícius Júnior e prevê multa rescisória bilionária. Ele enganou a segurança do ginásio, se passando por astro da NBA e bateu uma bolinha. Como funciona e quanto custa o novo remédio vendido como revolucionário contra tipo severo de calvície? Na tradição das festas juninas, uma que relembra a resistência aos cangaceiros de Lampião. Tão perdido ou tão passeando mesmo? O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Depois de 11 dias de buscas e investigações na Amazônia, um crime de repercussão internacional parece esclarecido. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo Grupo Bandeirantes. Por volta das 2 da tarde, o repórter da Band, Valteno de Oliveira, trouxe com exclusividade a informação e com detalhes sobre o crime e as investigações. Vamos ver. Ozenei da Costa Oliveira confirmou a participação no assassinato do jornalista Dom Phillips e também de Bruno Pereira, indigenista da FUNAI. Estavam pescando pirarucu, foram alertados tanto pelo Bruno quanto pelo Dom Phillips, que estavam fotografando. Eles foram levados sob mira de armas até um local, uma vala, onde foram mortos, foram esquartejados e os pedaços dos corpos foram incendiados. Veja hoje no SBT Brasil as últimas informações sobre o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Araújo. Um dos suspeitos confessou o assassinato do jornalista e do indigenista. Caixa d'água gigante cai sobre prédio e fere mulher no Rio. Influenciadora digital ironiza vagas exclusivas para autistas. Eu quero saber quanto que vai ter vaga para gordo estressado. Torcida organizada invade centro de treinamento do Botafogo. E as decisões do Banco Central americano e do Brasil sobre a taxa de juros. Eu espero você. Quarta-feira, 15 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Justiça determina prisão temporária de segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento de indigenista e jornalista inglês na Amazônia. E preso, diz a Polícia Federal, que uma terceira pessoa participou do crime. Após aprovação na Câmara de projeto que limita a cobrança do ICMS, o governo federal aciona o STF para pedir a suspensão de leis estaduais que fixam as alíquotas do imposto sobre os combustíveis. Comando do Centrão pressiona o presidente Jair Bolsonaro para mudar o nome que irá compor a chapa para as eleições, tirar o general Walter Braga Neto e colocar a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como indicação a vice. Banco Central aumenta pela 11ª vez seguida a taxa básica de juros. Aperto monetário também é feito pelo governo dos Estados Unidos, com a maior alta dos juros em 28 anos.
Levantamento mostra que a Petrobras vem reduzindo o investimento em fontes renováveis de energia, como solar e eólica. Com 33 milhões de famintos no Brasil, o Ministério da Mulher e Direitos Humanos diz à Suprema Corte que a população negra é a maior beneficiada por políticas de inclusão. Olá, boa noite. Em nossa bancada de hoje temos o historiador e youtuber Marco Antônio Villa e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Villa. Boa Seja noite. bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Villa. A Polícia Federal informou agora há pouco que encontrou 2 corpos que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. 2 suspeitos que cumprem prisão temporária por 30 dias confessaram o crime. 100% é só a perícia, mas tem que ser, nós não temos como dizer, só a perícia que vai dizer com 100% de certeza. Aí a senhora analisa a resposta que eu estou dando, tá ok? Obrigado, pessoal. É isso, estamos vendo então os momentos finais dessa entrevista coletiva importante que nós transmitimos inteira aqui na CNN Brasil. Ao vivo, direto de Manaus, o superintendente da Polícia Federal, o Eduardo Fontes, com as autoridades também da Marinha, do Exército, Polícia Militar, dando a informação mais importante nesse momento. Qual é? Está na nossa tarja, mas é necessário a gente arrematar para vocês. Que sim, há grandes chances, ele acabou de dizer essa frase, de que os remanescentes humanos sejam mesmo de Dom Phillips e também de Bruno Pereira. 10º dia de buscas e uma apreensão enorme, claro, no Brasil e fora do Brasil, para as respostas desse crime. Nós temos uma série de detalhamentos para passar para vocês agora, mas gostaria de dar boa noite então. Edu, pode trazer aqui para a gente, sim, uma boa noite para você que nos acompanha. Jornal da CNN já começou, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A notícia é difícil, é uma tragédia, né, Lorival, que nós estamos falando, de insegurança, de significado. Mas a gente viu também lá, Lorival, na entrevista coletiva, a participação da imprensa internacional. As respostas são para o Brasil e para o mundo, sem dúvida. Claro que ainda vai ter perícia, mas é um momento absolutamente delicado para o Brasil. Na verdade, é um momento de resposta. A palavra que você usou, até aqui predominou na cobertura internacional, predominou o aspecto do descontrole sobre essa região, o aspecto do crime organizado e dos crimes ambientais que são cometidos cotidianamente, e as declarações do presidente da República, do vice-presidente, do presidente da FUNAI, deslocando a culpa para as vítimas, né? Chamando-os de irresponsáveis, de aventureiros, de pessoas que erraram, que deveriam ter pedido autorização do Estado, escolta do Estado. Então, declarações que colocaram uma suspeita sobre se o Estado brasileiro estava do lado dos criminosos ou das vítimas. Aqui a gente viu o Estado brasileiro, uma outra face do Estado brasileiro, e é possível que a partir de agora a cobertura internacional vá dissociar o governo federal brasileiro do Estado brasileiro e do Estado amazonense, que estão aqui representados. Sim. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News. Edição dessa quarta-feira, pré-feriado para muita gente, assim como eu, tá chegando a hora de descansar, mas calma, fica aí porque antes tem notícia para você aqui nessa quarta-feira, dia 15, né? Hoje é dia 15 de junho de 2022. E você vai descansar, vai relaxar no feriado, vai trabalhar? Bom, fica comigo, a gente vai trazer informações sobre o desaparecimento do Dom Phillips e também do Bruno Pereira no Amazonas. Infelizmente as notícias não são boas direto lá de Manaus e do Vale do Javari em específico, né, quase ali na fronteira com o Peru. A gente vai trazer as repercussões, análises daqui a pouco sobre esse assunto, que é o principal assunto, né, tem movimentado o noticiário nos últimos dias. Se você quiser comentar, fique à vontade, participe pelas nossas transmissões. A gente está ao vivo agora na página do UOL também,
no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube, tá? No YouTube você pode comentar lá no nosso chat e votar também na enquete do dia. A enquete é essa aí. É um outro assunto do programa de hoje. Você acha que uma chapa com Tereza Cristina reverteria a rejeição do presidente Bolsonaro entre as mulheres? Ganhou força o nome da ex-ministra da Agricultura para assumir a condição de candidata a vice na chapa com o presidente Bolsonaro agora para as eleições de outubro. Se isso vai se efetivar ou não, a gente ainda não sabe, mas é uma possibilidade. Então participe e vote pelo YouTube, tá certo? Bom, essa é a nossa transmissão, então já falei os nossos canais, participação, então vamos lá começar o programa de hoje, porque a gente tem muito assunto para repercutir. E eu começo falando sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O pescador Amarildo da Costa Oliveira, chamado de Pelado, afirmou para a Polícia Federal que esquartejou e enterrou os corpos dos desaparecidos. Vou acionar a nossa reportagem, Herculano Barreto Filho está acompanhando esse assunto de perto, tem os detalhes, bastidores e atualizações sobre esse caso terrível, hein, Herculano? Boa noite para você. Boa noite, Diego, tudo bem? Tudo certo. Quais são as últimas informações que você tem, Herculano? Então, as últimas informações, foi um dia de importantes informações em relação ao caso. Hoje, a gente obteve informação com uma fonte na Polícia Federal de que o Amarildo, em depoimento, confirmou ter esquartejado e enterrado os corpos de Dom e Bruno. Além disso, ele disse ter recebido os corpos já mortos, que uma outra pessoa teria disparado contra Dom e Bruno e queimado os corpos. E ele ficou encarregado de esquartejar e enterrar os corpos com o auxílio de um outro comparsa. Então, de acordo com essa versão dada em depoimento, haveria aí a participação de ao menos 3 pessoas nesse crime. O atirador, que disparou contra Dom e Bruno e queimou os corpos, o Amarildo, que confessou ter recebido esses corpos, esquartejado os corpos e enterrado, e uma outra pessoa que teria auxiliado o Amarildo nessa empreitada. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Os irmãos presos pelo desaparecimento de jornalista britânico e indigenista no Amazonas confessaram os assassinatos. Os corpos já foram encontrados. Segundo a investigação, as vítimas teriam sido mortas a tiros e os corpos esquartejados e queimados. A Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê teto do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis. O texto segue para a sanção presidencial. Um policial civil de folga reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação. Assim que sai do banco, o policial vai em direção ao carro estacionado próximo à agência. Um homem armado se aproxima, anuncia o assalto e pega um envelope que estava na mão do agente. O policial reage e atira 2 vezes em direção ao criminoso. Ele corre, mas é atingido e cai na calçada. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um policial militar disparou tiros de bala de borracha contra um torcedor no estádio de Mozarlândia, em Goiás. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o agente dispara 2 vezes e acerta o homem de 37 anos que estava rendido, de costas e com as mãos na cabeça. A Polícia Militar informou que vai apurar o caso. Hoje, quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Obrigado pela companhia. Estaremos juntos aqui até às 8 horas da noite. Hoje com José Maria Trindade, lá no nosso estúdio em Brasília. O Guilherme Fiuza, no Rio de Janeiro. Augusto Nunes, de volta aqui hoje com a gente, no nosso estúdio em São Paulo. E também o Roberto Mota, que mais uma vez participa do programa de hoje. Ao longo dessa semana, não teremos aqui a companhia da Ana Paula Henkel. Vamos aos destaques do programa de hoje. Homem confessa assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira. Carmen Lúcia cobra a PGR sobre conduta de Bolsonaro em motociata nos Estados Unidos. E ainda a CUT contrata empresa para disparar mensagens pró-Lula no WhatsApp. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião,
Hora de colocar os pingos nos is. Uma reportagem do Metrópolis revelou que a Central Única dos Trabalhadores está utilizando grupos no WhatsApp para enviar material de apoio a Lula com pretexto de combater fake news.